Capítulo 1122, Corpo Espiritual Perfeito. Tradução do Koan. Revisão. Fresou o padrinho. A expressão de Mu Shui-tian mudou. Se houvesse algum problema com a formação de matriz e os fenômenos das 9 mortes de Li Ming fossem revelados ao mundo, isso não seria bom para a Ilha Serena, que precisava ser discreta por esse período de tempo. Isso era particularmente verdadeiro, já que havia projeções de 2 tipos de poderes divinos transcendentes. A figura de Mu Shui-tian brilhou e ela apareceu na posição original de Xiao Algan. Ela formou várias runas com as mãos, enviando-as para o ar uma após a outra. Os outros anciãos também haviam atingido seu limite. Sua verdadeira essência estava em um estado miserável. Eles originalmente pensaram que era exagero ter 12 anciãos trabalhando juntos para estabilizar a formação de matriz, mas agora eles sabiam que os 12 deles na verdade não eram suficientes. Ninguém pensava que um Meiro Júnior avançando para as 9 mortes realmente invocasse as leis do mundo que fossem fortes a tal ponto. Nessa vasta nuvem de energia de origem, era inimaginável quanta energia e quantas leis do mundo existiam. Nenhum deles conseguiu resistir. E Xiao Algan estava atuando como o centro desta formação de matriz, logo ele naturalmente sofreu o maior impacto do golpe. Uma vez que a formação da matriz tivesse um problema, ele seria o primeiro a ser afetado. Mu Shui-tian ainda era alguém a meio passo do Reino Lorde Absoluto. Afinal, sob seu gerenciamento cuidadoso, os fenômenos de escala mundial das 9 mortes de Li Ming foram finalmente suprimidos pela formação de matriz. E neste momento, as 9 mortes de Li Ming já haviam alcançado a 32ª elevação aos céus. Nesse estágio, a velocidade na qual a nuvem de energia de origem estava se expandindo havia diminuído. Mesmo assim, ainda aumentava lentamente. 97 milhas, 98 milhas, todo o caminho até 99 milhas. Neste momento, a nuvem de energia de origem finalmente parou de crescer. 33 elevações ao céu. As 33 elevações ao céu eram os 33 céus akáshicos. A partir 9 firmamentos, existiam os 18 céus coloridos, somando com os 4 céus incolores, o céu dos 6 desejos mortais, céu de Brahma e o céu acima de todos, o supremo céu imortal, totalizando assim 33 céus. 33 elevações ao céu. Neste momento, todo o ser de Mu Qianshui tremeu. Mesmo ela não entendia exatamente onde estavam os limites das 9 mortes. Histórias e lendas das 33 elevações ao céu existiam há muito tempo, mas Mu Qianshui nunca havia notado que as 33 elevações ao céu correspondiam a uma nuvem de energia de origem de 99 milhas. Depois do 9 retorna a 1, depois do 99 o primeiro numeral era 1, assim como o ciclo do Sansara. O número 9 em si continha as maiores verdades do Dao Celestial. 9 era o extremo de todos os números e 3 era o começo de todos os números. Era dito que a lei divina deu a luz ao 1, 1 deu vida ao 2, o 2 formou o 3 e depois do 3 o resto da vida se formou. A vida carregava Yin e mantinha Yang, cheia de energia e pensamentos. A lei divina deu a luz ao 1, que significava que o Dao Celestial era a única existência verdadeira. O Dao Celestial era a fonte de toda a existência. 1 deu a luz ao 2, que significava que o Dao Divino evoluiu para as energias Yin e Yang. As energias Yin e Yang eram a fonte de toda a matéria. O 2 formou o 3, significava as contradições que existiam entre as energias Yin e Yang. Esta era a chamada carga. Essa carga pode ser entendida como a interação das partículas Yin e Yang. Esse também era o poder onipresente que existia no universo. O 3, o qual de onde veio toda a vida, não eram apenas um número aleatório. Em vez disso, era a energia Yin, energia Yang e a carga. Todos os 3 evoluíram juntos, formando o universo sem limites. O reino dos deuses tinha 3.000 grandes mundos, os reinos inferiores continha 3.000 mundos, 1000 vezes 1000 vezes 1000 mundos. Havia 33 elevações ao céu e uma nuvem de energia de origem que poderia crescer até 99 milhas. Naquele momento, Mu Qianshui pareceu entender algo em seu interior. Ela podia sentir profundamente a perfeição que era o Dao Celestial. Cada pequena entrelinha do Dao Celestial estava cheia de lógica e verdades.
As 9 mortes era o caminho no qual um artista marcial tinha que percorrer para se tornar divino. Eles tinham que aceitar o batismo do Dao Celestial, que continha as maiores verdades do universo. Ao ser capaz de resistir ao batismo de todas as leis das 33 elevações ao céu, as vantagens que Li Ming obteria poderiam ser imaginadas. Mesmo Mu Qianshi, que estava simplesmente observando, ainda obteve certos esclarecimentos ao testemunhar a evolução do Dao Celestial. Embora ela não pudesse os usar para aumentar diretamente sua força e cultivo, no futuro, se pudesse reformar seu corpo, ela poderia usar essa experiência para aprimorar seu treinamento. Naquele instante, todo o poder do sangue dentro daquela nuvem de energia de origem semelhante a um mar se reuniu de repente. Naquele vórtice maciço, todos os fragmentos das leis do mundo na nuvem de energia de origem se juntaram, se transformando em ossos e carne. As maiores verdades do Dao Celestial formaram linhas que se gravaram na medula. Os fragmentos da lei evoluíram para runas que se enterraram profundamente na carne e no sangue. As leis estão sendo absorvidas muito rapidamente, muito facilmente. Quando os anciãos da Ilha Serena viram a enorme quantidade de fragmentos das leis sendo absorvidos por Li Ming como uma baleia bebendo água potável, todos os seus olhares ficaram repletos por ciúmes. Estes eram fragmentos da lei de 33 elevações ao céu, um avanço às 9 mortes perfeito. Havia inúmeras verdades e esclarecimentos contidos neles. Eles eram algo que inumeráveis potências do reino Lorde Divino nunca seriam capazes de entender em toda a sua vida. Mas essas leis foram rapidamente absorvidas pelo corpo de Li Ming em apenas alguns breves tempos de respiração. Mesmo que ele não pudesse compreendê-las agora, elas o ajudariam a avançar ao reino mar divino no futuro. Depois, sua compreensão com relação às leis cresceria em uma velocidade astronômica. Esta era uma grande chance de sorte pela qual outros morreriam. Este era o papel mais importante das 9 mortes. Quanto melhor fosse o avanço às 9 mortes, melhor a base que um artista marcial teria para invadir limites mais altos no futuro. E a fundação de Li Ming já era tão sólida quanto a terra sem limites. Para não mencionar um prédio de 100.000 pés de altura, até mesmo uma montanha verde com um diâmetro de milhares de milhas de largura poderia facilmente pousar sobre ele. Neste momento, Li Ming estava em um estado completamente em transe, separado do mundo ao seu redor. Ele constantemente se fundia com as leis e a energia, resistindo a essa chance única na vida. Este processo continuou por um período de tempo desconhecido. Naquela nuvem de energia de origem caótica que continha fragmentos infinitos das leis, o tempo parecia perder todo o sentido. Li Ming sentiu como se milhares de anos se passassem em sua mente. Mas tudo isso aconteceu em apenas um piscar de olhos. Ele absorveu totalmente os fragmentos das leis do mundo. Então, sua carne e sangue finalmente começaram a se condensar lentamente. A partir de um fluxo de sangue, ele lentamente reformou seu corpo. Primeiro reformou seu mar espiritual. A consciência de Li Ming se formou gradualmente e seus sentidos começaram a voltar. Neste momento, ele sentiu como se pudesse discernir cada mudança de minuto no mundo ao seu redor. Ele podia sentir tudo fora da nuvem de energia de origem, compreendendo tudo com total clareza. Ele podia sentir o corpo de cada discípulo e ancião da Ilha Serena, entendendo seu metabolismo, o fluxo de sangue, batimentos cardíacos, respiração, tudo captado pelos seus sentidos. Formigas indo e vindo, flores desabrochando, a brisa soprando, a chuva caindo, no momento em que Li Ming desejasse, tudo isso estaria claramente refletido em sua mente. Percepção dos sentidos. Este limite apareceu de repente na mente de Li Ming. Ele sabia que seus sentidos haviam passado por uma transformação enquanto agitava o céu. Isso naturalmente veio de sua alma alcançando a perfeição após alcançar as 9 mortes. A 7ª, 8ª e 9ª etapas da destruição da vida eram para refinar a alma. Depois das 9 mortes, ele deixaria para trás seu corpo mortal, a força da sua alma alcançaria o pico e seus sentidos também se tornariam extremamente perceptivos. Depois disso, se alguém atingisse um nível mais alto, seria capaz de ver claramente a composição das células de um humano.
E além disso, para aquelas potências do Reino Lorde Sagrado ou no Reino Lorde Absoluto, eles podiam até ver as minúsculas partículas que formavam toda a matéria. E mais profundo, além disso, havia os limites das lendas, onde se podia ver claramente a estrutura interna dessas minúsculas partículas e até mesmo contemplar as próprias mudanças das energias Yin e Yang. No passado, quando Li Ming meditava nas pedras do caos na Torre de Totens, ele confiara na intenção marcial primordial para ver a evolução das energias Yin e Yang, obtendo assim um enorme conhecimento. Se seus sentidos se tornassem penetrantes o suficiente, ele poderia ver diretamente os movimentos da energia Yin e Yang na própria matéria. Os benefícios disso podiam ser imaginados. Como a consciência de Li Ming estava viva e liberta, ele começou a observar a própria forma de seu Dantian. Primeiro foi o seu núcleo rotativo em forma de buraco negro. Antes de um artista marcial chegar ao Reino Mar Divino, eles teriam um núcleo rotativo. Na frente de Li Ming, a energia começou a cair quando uma enorme quantidade de fragmentos das leis foi absorvida para dentro do núcleo rotativo em forma de buraco negro, tornando-se parte desse núcleo de cristal preto brilhante. Com esse núcleo em formato de buraco negro como base, a carne e o sangue de Li Ming se condensaram lentamente. De órgãos, meridianos, esqueleto, fáscia, músculos, membros, peles, características faciais, aos cabelos. O corpo mortal de Li Ming completou sua nona e última reestruturação. A nuvem de energia de origem revolveu. O poder das estrelas, da lua e do sol se juntou, penetrando através de Li Ming e purificando cada polegada de sua carne e sangue. Neste momento, todo o corpo de Li Ming brilhou com um reluzente resplendor transparente. Não havia a menor impureza em seu corpo. Sua aura era como a de um imortal divino caindo dos céus mais altos, arrogante e indiferente, vivendo à parte de todo o mundo. A nuvem de energia de origem formou naturalmente roupas que cobriram o corpo de Li Ming. A essa altura, o corpo de Li Ming havia atingido a perfeição. Acabou. Estas são as 33 elevações ao céu no avanço às 9 mortes de Li Ming, uma nuvem de energia de origem de 99 milhas, Mu Shuitian murmurou para si mesma. Ela achou isso difícil de acreditar, mesmo depois de ver com seus próprios olhos. As 33 elevações ao céu deveriam ser o pico das 9 mortes. Eu nunca pensei que Li Ming cultivasse o corpo e a energia. Embora tenha sido prejudicado um pouco nas suas 9 mortes por causa dos conflitos entre o caminho marcial do fortalecimento corporal e o caminho marcial do recolhimento de energia, ele obteve uma tremenda vantagem. Quanto mais acumulações ele tiver, maior será o seu crescimento. Ao redor da Ilha Serena, muitos anciãos e discípulos de Núcleo ainda estavam atordoados. Tudo o que aconteceu foi simplesmente muito chocante para eles. Na opinião dos anciãos da Ilha Serena, os 3 níveis absolutos já eram o limite das 9 mortes e tudo além disso era uma lenda dentro de uma lenda. Mesmo assim, isso era apenas 15 ou 16 elevações ao céu. Para eles, ser capaz de formar uma base com apenas uma elevação ao céu ou um pouco acima disso era uma conquista extraordinária. Mas agora, Li Ming havia transformado tudo o que eles conheciam. 33 elevações ao céu. Os céus akáshicos. Li Ming pode realmente se tornar um grande Lorde Absoluto, para pensar que eu fui capaz de testemunhar a 9ª morte de um grande Lorde Absoluto. Além disso, eu até experimentei perigos de vida ou morte com ele no Reino Místico Desolado Vermelho. Isso é realmente inacreditável, e Shuitong sussurrou. Ela achou tudo isso difícil de acreditar. Na verdade, embora a missão ao Reino Místico Desolado Vermelho tivesse sido preenchida com perigos, ela e seus subordinados escaparam ilesos e seguros por causa de Li Ming. Nada do que aconteceu estava além do controle de Li Ming. Mesmo a traição de Bai Mingjiu não o perturbou. Nesse momento, os sentimentos no coração de Yi Shuitong estavam complexos demais. Está pronto? Li Ming agarrou seus punhos juntos, sentindo seu corpo cheio de força. Sua verdadeira essência havia surgido, sua alma se tornara completa e as leis haviam sido gravadas dentro dele. Essa experiência havia sido profundamente gravada nele, a valorização das 9 mortes. Mas agora, ele sentia como se algo estivesse errado, como se algo estivesse faltando. É isso mesmo.
E a semente de um mundo. Depois das 9 mortes, quando um artista marcial deixava seu físico mortal comum e começou a desenvolver uma forma divina, o símbolo disso era que seu Dantian se abriria em uma semente de um mundo. No futuro, quando esse artista marcial se tornasse um mestre do reino mar divino, essa semente mundial brotaria e se tornaria uma dimensão menor. Mas agora, Li Ming não sentia a semente de um mundo dentro de seu corpo. E nesse momento, Mu Qianshui olhou para aquela nuvem de energia de origem. Seu rosto estava solene e sombrio. Como isso, o avanço às 9 mortes acabou, então como é que ainda há tanta energia sobrando nessas nuvens de energia de origem e como elas ainda não se dispersaram?